peço que, enquanto você abre sua Bíblia em Lucas 14, do 15 ao 23, Lucas 14, do 15 ao 23, nós vamos adorar o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Intimidade comigo não há como você vencer, sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidia te me revelar e me mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Verás que pra mim sou eu, seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não me Mas sondei o seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidia te me revelar e me mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Vai crendo pra dentro, sou eu, teu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Vai ter livramento, sou eu, seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não me Mas acontece o livramento, acontece a honra, pastora Cláudia, porque faz de Deus a sua prioridade. E nós nessa noite vamos falar de prioridade, de escolha. E Deus nos concedeu livre-arbítrio. Amém? Lucas capítulo 14, do 15 ao 23, a Bíblia diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar
e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Vamos lá. Jesus, no início do capítulo 14, é convidado ali na casa de um fariseu. E a Bíblia diz que lá havia um homem doente. E aí Jesus pergunta para aqueles fariseus, para os peritos da lei ou escribas, se era permitido curar no sábado. E a Bíblia diz que eles não falam nada, eles ficam em silêncio. Aí Jesus traz para eles que se um daqueles homens ou um boi deles estiver caído no poço, o que eles vão fazer? E eles se calam novamente. Aí a Bíblia diz que Jesus vai falar sobre a questão de honraria, sobre as pessoas que gostam de estar nos primeiros lugares. Aí Jesus fala para eles inverterem o papel quando forem dar uma festa. Convida os menos desfavorecidos, porque ao convidar os menos desfavorecidos, esses menos desfavorecidos não têm como recompensá-los. Então a recompensa do anfitrião seria no reino de Deus. Amém. Mas infelizmente nós, seres humanos, temos o mau costume de querer honrar, e de fato nós precisamos honrar, mas aguardar a honra de seres humanos. E algumas vezes ela não vai acontecer. Isso acontecia muito com os fariseus, deles quererem ser honrados pelos homens, mas Deus não estava se agradando deles. Vamos para o texto em que lemos. Aí a Bíblia diz que Jesus traz uma parábola do banquete, que um certo homem foi preparar um banquete e convida muitas pessoas. E estudiosos dizem que o convite, e pela Bíblia a gente pode ver que quando o servo vai chamar é porque o banquete já está pronto. Mas estudiosos dizem que o convite era feito antecipadamente. E as pessoas diziam que iam, confirmavam a sua presença. Só que na hora do convite, do primeiro convite, se eu trago o convite para 100 pessoas, se essas 100 pessoas me confirmam a sua presença, eu tenho uma noção da quantidade de comida que eu tenho que fazer para 100 pessoas. E naquela época, pelo número de presença confirmada, se tinha noção do número de animais que precisava ser abatido para preparar a comida. Aí a Bíblia diz que na hora de começar, o Senhor daquele banquete manda o servo avisar os convidados que está tudo pronto, está tudo preparado. Que chegou a hora da ceia, de banquetear, de se alegrar com o anfitrião, com o dono da festa. E o
anfitrião espera que os que foram convidados compareçam. Só que não acontece conforme o planejado do anfitrião. A Bíblia diz, Jesus destaca 3 que começaram a apresentar as suas desculpas na hora do banquete. O primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Ninguém compra uma propriedade de uma hora para outra. Primeiro eu preciso ir ver o terreno antes de efetuar o pagamento. E a gente sabe que muitas pessoas defraudada é passada para trás porque acredita em propaganda enganosa. E aí paga antes de ver o local. Só que lá naquele tempo não. A compra era feita, o processo era longo, era complicado. E a gente imagina que aquele homem teve várias oportunidades de avaliar o terreno que estava comprando. E a hora do banquete, em alguma das vezes, na maioria das vezes, era noite. Como que uma pessoa vai ver um terreno à noite? Jesus conhece o nosso coração. A gente tem um dia todo para resolver tantas coisas. Mas a gente quer resolver na hora do culto. Meu Deus. A gente tem o domingo de 1 às 5 para resolver milhares de coisas. Aí a gente quer resolver às 6 horas da noite. Na hora do banquete começar. Porque reino de Deus, presença de Deus não é funeral. Aqui é lugar de alegria. Aqui é lugar de festa. Aqui é lugar onde o pecador se arrepende e a Bíblia diz que a festa é no céu. Aqui é o lugar onde a gente se regozija na presença do Rei. Onde a gente se reúne com os nossos irmãos para adorar ao Senhor das nossas vidas. Aqui é lugar de festa. Aqui é lugar para onde a gente se assenta para se alimentar da palavra de Deus. E essa palavra aqui não causa mal-estar na gente. Essa palavra aqui sacia a nossa alma. Espírito Santo. Eu tenho certeza que quem poderia vir e não veio, não vai estar saciado como eu e você que decidimos estar aqui. Não vai. É questão de decisão, é questão de escolha, é questão de prioridade. Nem parece que vai. Tem um dia todo para ver o terreno. Vai ver na hora do banquete. Vai desperdiçar o convite. Tem tanta gente querendo estar aqui, não pode, está acamada, está no leito de um hospital, está cometida por uma doença, que está separado. E eu e você temos a liberdade, o poder de escolha de estar aqui e não queremos. Meu Deus. Santo Deus. Aí a gente acha que estar na presença do nosso familiar é mais importante do que estar diante da presença de Jesus. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Aí a gente acha que está usufruindo dos nossos bens materiais que a traça e a ferrugem consomem é mais importante do que estar aqui junto dos nossos irmãos se alegrando na presença de Deus. Meu Deus. Desculpa, pastora, não deu para ir hoje não. O meu compromisso é mais importante.
Aí o segundo apresenta a segunda desculpa. Eu acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-los. Por favor, desculpe. Eu possuí um bem. Eu conquistei um bem. E eu preciso usufruir dele agora. Peraí. Eu possuí e eu vou usufruir na hora do banquete. Deus amado, Jesus, O Espírito. Você compra bois, mas você não experimenta ele antes? Você compra um carro e antes você não vai testar o carro antes de pagar? No final da tarde, aí sai correndo: pastor, hoje não dá não. No meio do caminho já é o seu compromisso. Hoje não, terça-feira eu vou. Aí tem o outro terceiro. Acabei de casar. Não posso ir. A minha família é mais importante. O meu marido é mais importante. Aleluia. Meu Deus. Esse aqui então está lascado. O terceiro convidado não tinha qualquer desculpa, uma vez que envolviam preparativos elaborados. Os casamentos judaicos não eram um compromisso de última hora, de modo que esse homem sabia há muito tempo que se casaria. Assim sendo, deveria ter recusado logo de início o convite para o banquete, tendo em vista que apenas os homens eram convidados para tais ocasiões. O anfitrião não esperava mesmo que a esposa desse sujeito comparecesse. O homem recém-casado recebia uma licença militar, mas não era liberado dos compromissos sociais. Eu podia estar liberado de comparecer ao exército, mas os meus compromissos do dia a dia, Meu Deus. o que é que a gente vai mais encontrar? Não quero me vangloriar não. E ai de mim, que eu diminua e ele cresça. A mulher falou para mim: madrinha, eu vou ligar para a pastora. Eu falei: não, eu só não vou pegar se eu morrer. Aí não pega. Mas com febre a gente vai com febre mesmo. Amém. Com dor no corpo a gente vai com dor no corpo mesmo. Eu tenho um pacto com ele. Aleluia. Se ele permanecer comigo, eu vou fazer tudo que ele colocar na minha vida. Isso aqui eu creio que eu vou sair daqui curado. Em nome de Jesus. Mas eu não posso rejeitar o convite para o banquete. Estar na minha casa deitada numa cama não vai resolver o meu problema. É aqui que o Senhor ordena a bênção. Amém. É na comunhão dos santos. Verdade. Não é dentro da minha casa isolada, pensando em um monte de coisas. Deus Santo. soberano. Mente vazia, oficina do diabo. E o engraçado que isso daqui não era pecado não, gente. Foi Deus quem deu.
Foi Deus quem deu, pois foi Deus quem deu a esposa. É Deus quem tem nos abençoado. Mas o que é que a gente vai fazer com o que a gente recebe de Deus? Meu Deus! A gente prioriza os nossos bens ou a gente prioriza o dono da bênção? Nem sempre o que afasta os convidados para o banquete da salvação são coisas más. Campos, bois e esposa eram coisas inocentes. Não há nada de errado em comprar um campo, em treinar junta de boi e em casar-se. Todas essas coisas eram boas em si mesmas. Mas quando coisas boas nos impedem de atender ao convite da salvação, elas se tornam um embaraço para a nossa alma. Não são apenas os vícios desenfreados, os pecados escandalosos que mantêm as pessoas longe do reino de Deus, mas também as coisas boas. Jesus disse na sua palavra que aquele que amar mais os pais, os filhos, os bens do que ele, não é digno de ser seu discípulo. Quando Jesus voltar, as pessoas estarão vivendo como a geração de Noé. Verdade. Uma vida normal, como a de hoje. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Tem algo mal nessas coisas? Mas quando as coisas boas tomam todo o nosso tempo, a ponto de não darmos prioridade ao convite da graça, elas se tornam um embaraço para a nossa alma. Essas pessoas transformaram uma bênção numa maldição. Fizeram da bênção um ídolo. Tudo que eles possuíam eram bênçãos de Deus. Mas quando as bênçãos de Deus tomam o lugar do dono das bênçãos, aquilo que seria uma bênção se transforma em maldição. Já que eu convidei e eles não querem, inventaram suas desculpas, trocaram, inverteram os papéis, colocaram seus bens, sua família como prioridade, colocaram eles em primeiro lugar e me deixaram em segundo plano, tudo bem, não tem problema não. Vai, meu servo, vai pelas ruas, vai pelos becos e vielas, traz os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Esses não têm nada para ter desculpa para não ir para o banquete. São os deficientes. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas eles não quiseram. Os judeus não me recebem? Vou para os gentios. Está pensando que o reino de Deus vai ficar vazio? Se eu não for, não acontece. Se eu não for, o fogo não desce. Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não orar, ninguém ora. É mesmo? Vai lá em cima na merendinha. Pega o pobre.
pega o aleijado, pega o cego, pega o manco que está lá, traz para o ambiente. Pega o problemático, traz para cá. Pega o que não vai me trazer benefício nenhum. Glória a Deus. Pega o improvável. Pega aquele que ninguém dá nada. Ô, glória, Traz pra ainda cá. bem. Aleluia. Aí a gente pensa que Jesus está preocupado com o nosso dinheiro, com o que a gente possui. Jesus está preocupado com o que a gente é. Amém. E Jesus viu no coração deles que, para eles, Jesus estava sendo só mais um. Jesus, de repente, aqui para eles estava sendo um ídolo e não um Senhor. Porque o ídolo eu faço e ele faz para mim. Eu faço a campanha, recebo a bênção e está tudo certo. Isso é ídolo. Mas quando a gente coloca Jesus como Senhor da nossa vida, a gente serve a Ele independente de bens materiais ou não. A gente busca primeiramente o reino de Deus, e se as demais coisas vão ser acrescentadas para a gente, é as demais. A presença de Jesus é o suficiente para nós. Se Ele vai ouvir a minha oração e me responder, aí é outra história. Senhor, eu fiz tudo que o Senhor pediu, mas ainda tem lugar. Eu fui lá, Senhor. Chamei a Suzana, problemática. Chamei o Giovanni, convidei ele. Convidei a pastora Cláudia, com na cabeça. Fui lá, chamei a Brenda. Chamei o meu irmão. Fui lá, Senhor, fazer o convite. Estou aqui, Senhor, fazendo o que o Senhor colocou na minha mão para fazer. E o convite foi feito para todos. O convite está aberto a todos. Mas será que a gente vai continuar apresentando as nossas desculpas? A pastora vê o que está fora. Por fora aqui. Deus sonda o coração. Ele sabe o que é verdade e o que não é. O convite foi feito para todos. E não saberemos quando haverá outra oportunidade. Os que foram convidados primeiro e rejeitaram o convite da graça, versículo 24 diz: eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma vez salvo para sempre, foi essa piada, não está nessa palhada. Se rejeitar o convite da graça, o banquete da salvação é oferecido aos que são considerados indignos. Obrigada, Senhor. Os convidados não quiseram ir, dando as mais diferentes desculpas. O anfitrião mandou ir à cidade convidar aqueles que não fariam resistência: os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Esses não seriam impedidos pelos bens materiais, nem pelos prazeres e nem pelos compromissos sociais. Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos eram um símbolo dos gentios que estavam vivendo sem esperança e sem Deus no mundo.
Graças a Deus que a gente não sabe nada. Estamos aprendendo com Ele dia após dia. Não rejeite o convite da graça. Não rejeite o convite para o banquete. Oh, Espírito Santo. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, Aleluia. não endureça o vosso coração. Não desperdice. Não coloque nada como desculpa. Nada como desculpa para não estar na presença de Deus. O convite é feito hoje. Não sabemos se amanhã teremos outra oportunidade. Graças a Deus, nós os que estamos aqui, ouvimos e atendemos ao convite da salvação. Mas quantas oportunidades temos para estarmos envolvidos no reino de Deus e nós apresentamos a nossa desculpa. Aí depois a gente quer sair falando por aí: ah, ninguém me chama, mas eu sou a excluída. O convite é feito a todos. Tem espaço para todos no reino de Deus. Para todos. Aproveite a oportunidade. Aproveite todas as oportunidades que você tiver para estar diante do banquete. Não desperdice. Nós temos o dia todo para resolver os nossos problemas. Nós temos o dia todo para usufruir dos nossos bens. Mas a gente quer usufruir na hora do culto. Aí o que era para ser bênção para a nossa vida se transforma em maldição. Ah, Senhor, por que o meu casamento não está dando certo? Porque você fez do seu marido o seu ídolo. Porque você fez da sua esposa o seu ídolo. Porque você fez do seu filho o seu ídolo. Porque você conquistou o bem e fez dele o seu ídolo. Quer ir passear na hora do culto. Espírito Santo. Aqui não é qualquer lugar. Essas 2 horas de culto não é qualquer coisa. Deus, aleluia. Porque se fosse qualquer coisa, isso não sai da minha mente. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então estar na casa do Senhor era qualquer coisa para o salmista? Não é um passar de tempo estar aqui 2 horas nesse domingo. Verdade, meu Deus. Não é eu não tenho nada para fazer e vou para lá hoje. Não é. Esse ambiente é totalmente espiritual. Acredite você ou não. Oh, aleluia. É aqui onde Deus ordena a bênção. Mas se você estiver com o teu coração pensando nas coisas lá de fora, o inimigo da tua alma, que é mais presente no culto do que você, se aproveita da oportunidade e lança uma seta no teu coração e tu sai daqui pior do que tu entrou. Então nós precisamos estar totalmente envolvidos nesse momento, nesse convite, nesse banquete. Se eu não quiser, com certeza Deus vai levantar alguém melhor do que eu. Quando a gente rejeita o convite,
Os desfavorecidos somos nós mesmos. Está pensando que Deus vai ficar cabisbaixo, chorando, triste? Não, gente. Você está pensando que o pai do filho pródigo parou a vida porque o filho saiu? Está pensando que ele teve depressão porque o filho quis viver a vida do lado de fora? Meu Deus. Está pensando que ele teve que tomar remédio para dormir porque o filho foi gastar dinheiro com as meretrizes? O pai continuou vivendo a vida dele, mas a porta continuava aberta. O filho sabia o caminho da porta. E você está pensando que o pai saiu aí pela rua procurando pelo filho? Fulano, viu a Gisele por aí? Ciclano, viu a Gisele por aí? O pai continuou na mesma posição. Está pensando que Deus falou para o filho: filho, qual é o meu lugar que eu vou descer para procurar fulano de tal? Ele continua sentado no trono, gente. Aleluia. E governando todas as coisas. Amém. Está pensando que a minha e as tuas más escolhas vai abalar Deus? Está pensando que ele vai ficar sozinho na festa porque eu e você não quer aceitar o convite? Que nem a gente fica aqui na terra, eu chamei 500 pessoas, só vieram assim. Não, gente. Você está pensando que Deus precisa de mim, de você para alguma coisa? É porque, infelizmente, tem gente que acha que Jesus depende dele. Meu Deus. E não ele que depende de Jesus. O convite está aberto a todos. Amém? Vamos participar do grupo de oração. Aí a gente apresenta as nossas desculpas. Meu Deus. Não posso não. Tem que acordar cedo para fazer tal coisa, mas fica na rede social até tarde. Vem, vamos ajudar as pastoras. Não posso não. Tem que estar com a minha família. Toda semana, todo dia. Tudo é terça, sexta e domingo. Aí eu posso estar com a minha família segunda, quarta e sábado. Aí eu quero estar com a minha família terça, sexta e domingo. À noite, na hora do culto. Oh, meu Pai. Nossas desculpas, gente. E a gente dá para Deus. Aí às vezes a gente faz que nem Moisés, não. Vai lá. Ajuda lá o irmão. Tira o irmão lá da escravidão que ele está. O irmão está gemendo lá. Está clamando por socorro. Não, Senhor. Para mim não dá não. Eu não sei falar não. Eu sou gago. É desculpa para a gente dar. Cláudio, te levantei como profeta. Vai, prega. Não, Senhor. Não dá não. Olha para a minha condição. Parece que Deus é louco. Aí a gente apresenta as nossas desculpas. Aí eu olho para um Timóteo que está com um problema, mas que não deixa de pastorear as ovelhas de Jesus. Aleluia. O irmão com uma enfermidade. O pastor Timóteo com uma enfermidade.
mas não se limita à sua condição. Continua pastoreando a igreja de Jesus. E qual é a desculpa que a gente vai dar para Deus para não fazer o que Ele colocou nas nossas mãos? Se envolver nas coisas do reino é privilégio. Aleluia. Privilégio. Está aqui falando sobre ele é privilégio. Verdade. Aleluia. Está intercedendo pela vida de alguém é um privilégio, gente. Olha que privilégio que Deus confiou a nós. Amém. Mas aí a gente apresenta as nossas desculpas. Mas se eu e você não quisermos, a festa vai ficar lotada. E ainda vai ter lugar. E ainda tem lugar. Porque o dia que alcançar o número dele, não sabemos qual. Se você não quer, eu peço. Aleluia. E não me impeça, por favor. Não faça como os fariseus. Não entravam e também não deixavam ninguém entrar. Meu Deus. Como barreira, como muro. Na porta eu não entro e também ninguém entra. Não seja como um muro que limita o teu irmão. Se você não quer, sai da frente. Tem gente querendo entrar. Amém. Aleluia. Aproveita o convite. Não rejeita o convite da graça. Aleluia. Tanto para a salvação, quanto para se envolver no reino de Deus. Aproveita todas as oportunidades que Deus lhe der. Se Deus lhe fizer um convite hoje, aceita o convite. O maior beneficiado somos eu e você. Ah, mas como é que eu vou fazer? Só aceita o convite. Ah, mas como é que eu vou? Eu só tenho isso aqui, vai com o que você tem. Amém. Aleluia. Deus não vai chamar você olhando para o outro. Deus chamou você olhando para você. Aleluia. Olhando para quem você é, o que você tem na mão. Mas o que é que você tem na mão? Casado. Vai e faz com o que você tem na mão. Ah, mas eu não sei pregar. Sabe orar? Vambora. Sabe lavar o banheiro? Vambora. Sabe limpar o ventilador? Vambora. Sabe dar um copo d'água para alguém? Vambora. Amém. Dê o seu melhor. Aleluia. Só não apresente desculpa para Deus. Amém. Não apresente desculpa para Deus. As pastoras até entendem, porque eu não tenho o poder de sobrar nossa frente do nosso coração. Mas diante de Deus, ninguém passa para ti. Então aproveite o convite da graça. Aproveite o convite da salvação. Aproveite o convite para se envolver. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus quer que você seja você. Ah, eu vou montar uma fantasia para me apresentar diante de Deus. Não, Deus quer você. Aleluia. Deus sabe onde você está. Deus sabe quem você é. Será que Deus não sabia onde o Adão estava? Aí tentou dar um jeitinho. Deus sabe quem a gente é, gente. Aproveita. Estamos chegando nos últimos dias.
Estamos nos últimos dias, não sabemos se daqui a pouco o convite pode ser coletivo ou se pode ser individual. Aproveite as oportunidades. Graças a Deus que Ele é o Deus das oportunidades. Amém. Aleluia. Mas nós não podemos desperdiçar. Porque uma hora a porta da graça vai se fechar. E aí a gente fica que nem esse mundo, ó. Fechou, já era. Aí que é tarde demais. Então aproveite. Aproveite o convite. A palavra do crente assim ensina ou não? Pode contar comigo, pastora, que eu vou. Aí no dia a pastora vem e irmão chega. Olha aí. Posso? Se não posso, não posso. Agora não dê a sua primeira palavra de que vai para tentar agradar a pastora e chegar no dia você não esteja.